Ele estava nos observando. O meu nome é Roberto Farias. Eu tenho 30 anos de idade. E o relato que eu estou prestes a compartilhar me foi contado pela minha tia quando eu tinha 15 anos de idade. Desde então, nunca mais consegui olhar para uma parede velha da mesma forma. Era o ano de 2009. Beatriz Souza tinha 19 anos quando assinou o contrato de aluguel do apartamento 302 de um sobrado antigo na Rua das Pedras, no bairro da Lapa, em São Paulo. O prédio tinha sido construído nos anos 50. Dava para perceber pelo cheiro de mofo dissimulado sob tinta nova e pelos corredores estreitos que gemiam sob qualquer pisada mais firme. Ela dividiu o imóvel com 3 amigas, Camila Rocha, Fernanda Tales e Priscila Monteiro, todas cursando a faculdade no centro, todas com o mesmo sonho de independência e o mesmo orçamento apertado. O apartamento tinha 2 quartos, uma sala pequena, cozinha e um banheiro que a descarga às vezes parava sozinha. Ninguém ligou para isso no começo. Eram 4 amigas juntas, a vida universitária chamava e qualquer desconforto era sufocado pela euforia da liberdade. Durante o primeiro mês, tudo correu bem. Festas, estudo, madrugadas em claro com pipoca e série. Mas foi na segunda semana de agosto que o clima mudou. Começou com Camila. Ela acordou durante a madrugada e ouviu o som vindo da parede do seu quarto. Não era o barulho comum de canos. Era um arranhão. Era um arranhão lento, como se alguém passasse as unhas de cima para baixo pela superfície interna do reboco. Ela ficou imóvel, escutando no escuro. O som do nada parou. Ela até convenceu a si mesma que tinha sido, um rato. Mas na semana seguinte, a Fernanda ouviu a mesma coisa. Dessa vez na parede da sala. Um arranhão demorado, pesado demais para ser algum tipo de animal. E depois foi a Priscila. Depois de um tempo, a Beatriz. E então, chegou aquela noite em que as 4 estavam sentadas na sala assistindo televisão e o arranhão começou ali, do lado de dentro da parede à direita do sofá, quando elas ainda estavam acordadas. Em silêncio absoluto, as 4 olharam uma para a outra. Não era coisa da cabeça de ninguém. Depois vieram as desaparições. Uma colher de pau sumiu da gaveta. Uma pulseira que a Beatriz guardava num porta-joias desapareceu. O estojo de maquiagem de Priscila foi encontrado aberto no banheiro, embora ela jurasse ter fechado. Ninguém acusava ninguém, pelo menos não ainda, mas a desconfiança já fermentava em silêncio. Foi Fernanda quem pesquisou. Digitou no Google: barulho dentro das paredes, objetos sumindo, sensação de ser observada. Logo no primeiro resultado mudou tudo. Era um artigo sobre prodding, um fenômeno documentado nos Estados Unidos, Japão e alguns países europeus que descreve pessoas que se instalam ilegalmente dentro de residências alheias. Elas entram em ação quando os moradores estão dormindo, comem da despensa, usam o banheiro e voltam ao esconderijo antes do amanhecer. O artigo descrevia exatamente o que elas estavam vivendo: sons de movimento, arranhões, pequenos objetos que somem, sensação de presença. As 4 lembraram então das portinhas. Haviam 2 delas no apartamento, uma no corredor, a outra atrás da estante da sala. O proprietário dissera que eram apenas acessos antigos para encanamento sem uso. Elas tinham ignorado. Naquela mesma noite chamaram o síndico, o seu Lauro,
Um homem de uns 60 anos que subiu com a chave universal e abriu as duas comportas, apontou a lanterna e nada. Nenhum objeto roubado, nenhum rastro humano, apenas pó acumulado e o silêncio espesso de um espaço fechado há muito tempo. Então, elas tentaram relaxar. Na sexta-feira seguinte, elas pediram uma pizza, meia calabresa, meia margarita, e decidiram dormir todas juntas na sala como uma espécie de teste coletivo. A caixa ficou sobre a mesa de centro. Apagaram as luzes lá por volta da meia-noite. As quatro adormeceram juntas no mesmo ambiente. Quando a Beatriz abriu os olhos, eram quase 7 da manhã. A luz do sol entrava pela janela. A caixa de pizza estava aberta. Havia uma fatia e essa havia sido comida. Qual de vocês levantou durante a madrugada? Perguntou ela, ainda com a voz rouca. As outras três se entreolharam. Ninguém tinha saído do sofá, ninguém tinha acordado, ou pelo menos ninguém lembrava de ter acordado. O ambiente desandou. Elas começaram a brigar entre si, acusando, duvidando, revirando memórias para assim encerrar aquela questão de uma única vez. A Camila até comprou uma câmera de segurança e instalou voltada para a sala. Assim que o equipamento ficou ativo, os objetos pararam de desaparecer, mas os arranhões não pararam. Continuaram todas as noites, e 3 dias depois da câmera instalada, a estante da sala se moveu sozinha alguns centímetros para frente, como se empurrada por dentro. Elas saíram do apartamento antes do fim do mês. Até hoje, Beatriz, Camila, Fernanda e Priscila acreditam que algo ou alguém estava vivendo dentro daquelas paredes que as observava dormir, que comia da comida delas e que sabia onde cada objeto estava guardado. E que quando a câmera chegou, simplesmente decidiu se esconder melhor. O veículo amaldiçoado. Eu prefiro não revelar o meu nome completo. Eu sou morador do bairro da Pedreira, zona sul de São Paulo. Eu tenho 41 anos de idade. O que eu irei relatar aconteceu ao longo de 2019 e 2020. Foi durante o meu trajeto diário de ônibus entre o Eldorado e o Santo Amaro. Ainda hoje, evito aquele trecho quando posso. Todo trabalhador que pega o ônibus na zona sul de São Paulo sabe muito bem que cada linha tem sua personalidade. Tem ônibus que atrasa, ônibus que o motorista acelera demais e ônibus que o ar-condicionado nunca funciona. Mas o 6886 da linha 5011-10 Eldorado Santo Amaro era diferente de um jeito que nenhuma reclamação convencional conseguia explicar. Tudo começou em março de 2019. Eu estava dentro do 6886 no sentido Santo Amaro, final do dia, sol baixo, ônibus cheio do jeito que fica depois das 5. Ao passarmos pelo cemitério Campo Grande, no Largo 13 de Maio, uma briga explodiu sem aviso. Era um passageiro com motorista, tudo por causa de troco de passagem, alguma coisa banal. Mas não foi uma discussão comum. Teve uma violência no ar desproporcional ao motivo, uma raiva que parecia vir de um lugar mais fundo do que qualquer desacordo com o cobrador justificaria. Quando o ônibus parou no ponto seguinte, o passageiro desceu batendo a porta de ferro, ficou aquela coisa no ar. Um peso que não dissolvia, mesmo com as janelas abertas e o vento entrando. Eu passei a prestar atenção. Durante os meses seguintes, toda vez que eu ou conhecidos do bairro pegávamos o 6886, alguma confusão acontecia. Uma briga entre passageiros, uma discussão com o cobrador, uma mulher chorando no fundo do ônibus sem que ninguém soubesse o porquê. Não era todo dia, mas era frequente demais para ser uma coincidência.
e havia sempre aquela sensação de desconforto no pescoço de que algo estava fora do lugar, de que o ar dentro daquele veículo tinha uma qualidade diferente dos outros ônibus da linha. Então, numa tarde, eu peguei o 6886 no ponto final do Eldorado. Estava vazio. Eu queria sentar na frente e aproveitar o trajeto em paz. Mas logo que o ônibus entrou na avenida, a tampa de fibra acima da porta traseira começou a bater. Não era o tranco normal de suspensão velha. Era uma batida insistente e ritmada, como se alguém do lado de dentro do painel estivesse comunicado alguma coisa. O motorista não parava. Os poucos passageiros no ônibus olhavam para o teto e voltavam para o celular. Ninguém comentou nada. Mas eu não consegui ignorar. Semanas depois, eu vi uma publicação numa página de moradores da Zona Sul relatando que o 6886 havia sofrido uma pane gravíssima. O volante havia travado. Tudo isso enquanto estava em movimento na Avenida Giovanni Gronchi. A publicação tinha fotos. Os comentários estavam cheios de pessoas dizendo que já tinham sentido aquele mesmo peso dentro do ônibus, aquela mesma pressão inexplicável. E então alguém comentou sobre o motorista. Segundo o relato, que na verdade nunca foi confirmado oficialmente, mas que se espalhou entre os passageiros regulares da linha, é que um dos motoristas que fazia a rota 5011-10 havia sido assassinado durante a limpeza noturna do veículo no ponto final do Eldorado. Eu não sei se foi no 6886 especificamente, mas a história colava com tudo o que eu já tinha sentido dentro daquele ônibus. A empresa não mantém mais o 6886 fixo na linha Eldorado-Santo Amaro. Hoje ele circula em rotas variadas, como se tentassem diluir o histórico rodando em lugares diferentes. Para quem nunca entrou num ônibus com aquele tipo de atmosfera, é bem difícil explicar para entender. Não é medo, é algo mais primitivo, um reconhecimento visceral de que aquele espaço guarda alguma coisa que não deveria estar lá. E para quem pegar o 6886 um dia e sentir aquele ar pesado, aquele silêncio estranho que de repente vira conflito, você não está imaginando coisas. Realmente, algo estranho habita nele. Boa noite a todos do canal. Antes de prosseguirmos com o próximo relato, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like e comenta o que está achando do vídeo. E se tiver como hypar, por favor, faça isso, para que mais pessoas possam assistir o mesmo. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato. A mulher de branco nos meus ombros. O meu nome é Lucas Henrique Borges. Eu tenho 28 anos de idade. Eu era completamente cético para qualquer coisa sobrenatural. Este relato aconteceu em Belo Horizonte no inverno do ano de 2021 e foi a minha namorada da época que me salvou de algo que eu nem sabia que estava me seguindo. Daniela sempre teve o dom. Ela mesma nunca chamou assim. Dizia que era sensibilidade, que algumas pessoas simplesmente percebem mais do que as outras, da mesma forma que alguns têm olfato mais aguçado e ouvem frequências que outros não conseguem. Eu respirava isso nela, mas não acreditava. Para mim era intuição feminina, pensamento mágico, o tipo de coisa que a gente romantiza porque não quer aceitar que não existe resposta para tudo. Aí chegou aquela briga de domingo à tarde. Estávamos no telefone quando ela parou no meio de uma frase e disse: "Lucas, tem uma mulher com você." Eu achei que ela estava com ciúme de alguma coisa que eu tinha dito antes, mas ela continuou: "Eu sinto que é uma entidade, uma mulher. Ela está abraçada nas suas costas, grudada nos seus ombros. Ela tem um cabelo escuro, roupa branca antiga.
Ela quer ir para onde você vai. Na hora eu discuti com ela. A chamei de maluca, falei que isso tudo era uma bobagem, porém ela insistiu. A briga foi crescendo até virar uma coisa feia, daquelas que magoam de verdade. Quando desligou o telefone, eu estava irritado o suficiente para pegar o carro e ir até a casa dela, no bairro São Pedro, para resolver pessoalmente. Eu cheguei, toquei a campainha e ninguém abriu. Mandei mensagem, porém não tive respostas. Eu estacionei o carro na frente da casa, reclinei o banco para esperar. Então, lá por volta das 10 da noite, a rua estava meio vazia. Uma outra pessoa passando na calçada. Eu fui relaxando aos poucos, os olhos fui pesando, e então pelo canto do retrovisor eu vi a mulher. Estava parada na rua alguns metros atrás do carro. Ela usava um vestido branco comprido, cabelo escuro e liso caindo sobre os ombros. A pele dela era uma pele pálida. Ela estava completamente imóvel, olhando em direção ao meu retrovisor. Eu levantei o banco num salto, ajustei o espelho para ter uma visão melhor. E ela continuou parada. E então, devagar, ela sorriu. Um sorriso que não era de pessoa viva, largo demais, parado no rosto como coisa colada. E começou a andar, vindo em minha direção. Andava devagar, sem pressa, como quem sabe que você não vai a lugar nenhum. Para falar a verdade, eu não consegui fazer nada. As minhas mãos estavam paralisadas no volante. O meu pé não encontrava o freio e nem o acelerador. Eu só conseguia ficar ali, olhando pelo retrovisor enquanto ela se aproximava, os lábios se movendo em algo que eu não conseguia ouvir, uma espécie de murmúrio que atravessava o vidro fechado do carro sem fazer barulho. Foi quando meu celular tocou. Era a Daniela. Antes que eu abrisse a boca, ela disse: "Tem alguma coisa errada, não tem?" Olhei para o retrovisor. A rua estava vazia. A mulher havia desaparecido, sem passos, sem sombra, sem barulho. Só a rua e o asfalto molhado pelo sereno. Eu contei tudo. A Daniela mandou que eu entrasse na casa dela com a chave reserva, que não abrisse a janela e nem a cortina e que a esperasse. Ela chegou 10 minutos depois. 2 dias depois, ela me levou a um centro espírita no bairro Funcionários, onde um médium trabalhou por quase 1 hora para desvincular aquela presença de mim. Eu não sei o que era aquela mulher. Eu não sei porque ela tinha se ligado a mim, mas uma coisa eu sei hoje em dia. Quando alguém que você confia muito diz que tem algo com você e que essa pessoa que te disse isso tem um dom diferente, comece a acreditar, pois com certeza tem algo do outro mundo contigo. E eu aprendi da pior forma possível. Pois bem, você que chegou até o final, antes de fechar o vídeo, por favor, vá lá nos comentários e coloque: "Eu cheguei até o final". Só assim eu saberei que o vídeo foi relevante para você e ao mesmo tempo ajudará o algoritmo a entender que o vídeo foi bom e que ele recomendará para mais pessoas, fazendo assim que o canal não venha morrer. De antemão já agradeço pela força e fique com Deus.